dias acontecerá que eu derramarei do meu espírito. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Que eu derramarei do meu espírito. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. E sobre servos e servas eu derramarei do meu espírito. Dias virão em que sobre os servos e as servas o teu Espírito se derramará. Eu creio neste grande dia em que a tua igreja se levantará com autoridade, declarando as promessas do Senhor, derramando a unção de Deus sobre as nações. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Derrama, Senhor, tua unção.
Sou o apóstolo Wissam Halewi. Quero falar com você um pouco sobre avivamento. Origem, sensação, coisa no meio, sabe? Ínterim e pós. Toda vez que Deus quer fazer algo diferente, existe uma grande resistência. Não só resistência dos demônios, que não querem que se manifeste o poder de Deus, o reino de Deus entre os homens. Como é que Jesus provou para os homens que ele era diferente? Que ele era oriundo de um reino de Deus, que é mais forte do que esse, mas reino de bondade. Ele veio com sinais, maravilhas, milagres, curas, não só cura de uma dor, como milagres, recriação de órgãos em pessoas, ressurreição. Ele também veio com sinais maravilhas, multiplicação de pães, água que se torna vinho, isso é sinal e maravilha, e outras coisas mais, inclusive andando em cima do mar. Não se preocupe. Os de dentro chamaram ele de demônio. Pedro, os demais, são os primeiros a fazer isso, foram os primeiros. Vendo o Senhor Jesus sobre as águas, o quê? Isso só pode ser um demônio, porque coisa diferente andar em cima das águas. E nós, lamentavelmente, os de dentro, os filhos de Deus, quando nós não entendemos algo, nós já damos a glória para o diabo. E entregamos documentos. Nós legitimamos. A palavra de Deus sempre diz, minha língua é uma caneta de alguém que está escrevendo, destro escritor. Paulo diz, nós somos cartas enviadas e as pessoas leem as nossas palavras como carta. No mundo espiritual são documentos, legitimações. Quando eu libero uma palavra dizendo prospere, eu estou entregando um documento na mão dos anjos, a favor de alguém. Quando eu digo é do diabo, eu estou entregando um documento de morte na mão de demônios contra servos de Deus. E acabo me tornando agente de Satanás, mal pago, mal remunerado pelas trevas, servindo elas a todo custo. Por que a todo custo? Porque o que todos os demônios reunidos a uma vez não podem fazer contra um servo, um filho de Deus, uma filha, ou quanto mais uma igreja, alguém de dentro consegue. É servo integralmente eficaz das trevas. Quem que arrebentou mesmo? Quem que arrebentou com o grande servo de Deus, que via Deus na frente dele em Números capítulo 12. Moisés via Deus, contemplava a semelhança do Senhor, ouvia a voz audível de Deus, recebia instruções de Deus audíveis. Então, qualquer ser humano no mundo natural ouve. Esse Deus dizia para ele, faça assim, faça assado. Esse mesmo Moisés sucumbiu, esse mesmo saiu da ordem, esse mesmo acabou de ouvir de Deus, vá em cima da rocha e faça um sinal de maravilhas, sinais e maravilhas, sinal e maravilha, você declara com autoridade sobre a rocha, e você deixa esta rocha que libere a água. Ele foi lá, feriu a rocha, mal sabendo que a rocha era a figura de Cristo, e Cristo não pode morrer duas vezes pela mesma geração. Essa coisa de peque à vontade e Jesus nos leva para o céu, não é bem assim. Quem que fez Moisés sair do foco? Quem que fez ele perder tudo aquilo que estava para chegar na sua vida? Foram os de dentro. Foram os servos de Deus e alguns servos de Satanás. Tanto perturbaram esse homem, ou talvez esta mulher de Deus, na sua caminhada com Deus, na direção do diferente, do sobrenatural, daquilo que se chama algo que nós não estamos acostumados a lidar. Ou talvez aquilo que prova que eu não tenho, porque ele está mostrando que ele tem. Tem gente que por dor de cotovelo habilita demônios, porque lá não tem e aqui tem. Deixa eu lançar peso, deixa eu falar que é do diabo, deixa eu ver a ruína desse povo. Mas você não está vendo a ruína do povo quando tua palavra contrária se cumpre. Você está vendo a ordem de Deus sendo quebrada. Você está vendo a frustração de Jesus Cristo. Você está vendo a alegria de demônios. Em Neemias 8:10 diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus está feliz comigo, eu sou forte. Mas se Deus está irado com você, você é o quê? Está na mão de quem? A Bíblia diz, todas as vezes que Deus se irou com Israel, na mão de quem eles paravam?
na mão dos demônios, dos inimigos, escravizados. Mas quando Deus estava feliz com eles, libertava eles do cativeiro, prosperava eles com todo o poder. Seja um agente do reino de Deus. O que é sinal? O que é uma maravilha? É tudo aquilo que a gente não entende. Aparição de pedra preciosa. Por que julgar tanto? Por que lançar tanto peso? Só porque você não tem aí? Só porque não aconteceu na sua casa? Só porque não apareceu dentro da sua boca pedra preciosa? Como já vimos acontecer por aqui? Só por isso? Por que dizer que é azeite que verte de uma Bíblia, de umas mãos? Por que dizer que isso é do diabo? Só porque não aconteceu com você? Só porque você não busca? Só porque você não ora? Só porque você não abre a porta do mundo espiritual para entrar na tua casa e materializar-se? Só porque não quer pagar o preço? Vai querer destruir uma coisa tão linda, um azeite de Deus vertendo na mão das pessoas? Por que se levantar contra pessoas que se levantarão do chão pelo poder de Deus? Isso é levitação. Por quê? Alguém já não te ensinou ou você nunca aprendeu que o diabo nos imita, rouba poder que era para ser dado a nós e ele usa contra nós? Levitar. Quem te falou que o diabo é dono de alguma coisa? O diabo é um imitador barato que usa poder que alguém entregou para ele, um servo de Deus entregou para ele. Ele vai lá e usa contra nós. O poder legítimo nós temos. O poder de vir em línguas de fogo do céu nós trazemos pela oração, pela vida de santidade, como Pedro e os demais fizeram. O diabo não faz isso. Se nós desistirmos, o diabo fica com esse poder para ele, porque o poder não pode ficar solto na terra. Então, grande alerta de Cristo, está vindo o maior poder em milagres físicos, pessoas sendo curadas em todos os níveis, e o maior poder de manifestação de sinais e maravilhas. Os céticos vão ser aprisionados em cadeias de escuridão do que se chama incredulidade que ofende a Deus. Mas os que amam, os que querem as grandezas de Deus, se levantarão nesse vento. É um furacão, eles vão subir nele. É um vendaval de Deus, é um vento impetuoso. Aquele vento de Atos 2 para ser ouvido tinha que ter mais de 120 quilômetros de velocidade para ser ouvido como vento impetuoso. É um furacão. E quem entrou nele se tornou Pedro, Paulo, Estevão, Filipe, Saulo, que veio Paulo. Creu no poder, colocou a prioridade do que viu de Deus acima de tudo que ele creu a vida inteira. Mas Paulo era assim, como nós. Tinha a lei, se considerava de Deus, de Israel, mas não tinha a graça, não tinha o poder. Mas de repente ele teve uma experiência com o poder de Deus, que é uma luz, que é outro sinal, outra maravilha. Por que criticar quando o corpo de um irmão acende dentro da igreja? Porque se Deus é luz e manda luz, se os anjos são de luz, por que criticar tanta coisa diferente para ter o entendimento sobre pó de ouro? Eu já vi dentes se transformar em pó de ouro, em dente de ouro. Na minha frente, diante dos meus olhos, foi se tornando aquela obturação em ouro, dente inteiro em ouro, vários dentes em ouro. Eu vi. Não posso mentir, até hoje não aconteceu comigo, mas eu vou criticar. Vou esperar o diabo fazer para dar a glória para ele? Esse poder é nosso. Eu concordo com você e confirmo. As maiores igrejas que entraram no poder de Deus não cresceram. Não, o número permaneceu o mesmo, até perderam alguns. Eu conheço isso. Alguns céticos de dentro são os primeiros a se retirar, e os de fora a lançar peso, bombardeando, mandando demônios, para ver se destrói aquilo. Mas quando chega a hora desses que fizeram a diferença, ninguém mais segura eles. Ninguém segurou Pedro, ninguém segurou Paulo, ninguém segurou esses. Esse Paulo que dizia, pelo poder de sinais e maravilhas, eu levei o evangelho. Quando chega na nossa vez, não podemos ter sinais e maravilhas. Mas como está escrito Pedro na Bíblia, está tudo bem? Não. A Bíblia diz o que foi feito com Pedro e Paulo, vai ser feito muito mais nos últimos dias. Eles experimentaram do Espírito Santo. Nós vamos experimentar o Espírito Santo. Não é derramar é o derramar o Espírito Santo. Isso está chegando. Fique atento, fique atenta. Fique atenta. Porque a glória de Deus que está vindo pode hoje mesmo começar a envolver a tua casa, a tua vida. O maior avivamento é aqui dentro.
E quando eu começo a andar com Deus, a amar as coisas de Deus, não quero mais ouvir música do mundo inspirada por demônios. Eu quero ouvir louvor. Não quero mais ler, dar toda a minha atenção para a notícia de mundo, revistinha de mundo. Eu quero ler a Bíblia, quero ler livros dos servos de Deus. É quando minha comida, minha bebida se torna ir no monte, fazer a vontade do Pai e evangelizar. Esse é o verdadeiro avivamento. O resto é a consequência dele, porque a consequência sempre vem. Esses sinais acompanham os que já estão no avivamento, que é o que crê, não os incrédulos do reino de Deus. Cuidado para você com a tua língua, tua conversa sedutora, de cara que sabe, de mulher que sabe, para não fazer o papel dos que destruíam toda a colheita de Moisés na terra. Moisés, por causa desses aí, teve um grande prejuízo na sua vida. E muitos outros homens de Deus saíram da visão, porque você e pessoas como você criticaram demais. Cuidado, antes que seja tarde demais para a tua vida. Deus não se brinca com ele. Quem lhe dá prejuízo não pode ficar impune. Do tamanho do prejuízo, você pode confessar Jesus Cristo até o último dia da tua vida. Ele diz que falta a ele confessar você diante do Pai. Será? Toma cuidado. Se arrepende enquanto é tempo. Se arrepende enquanto é tempo para a tua salvação. O Senhor Jesus está voltando. O poder que vai ser liberado agora quer transformar você em uma pessoa gloriosa em Jesus Cristo. Eu sou um apóstolo do avivamento. Eu já levo 30 anos como meu rei Jesus Cristo. Não abro mão de andar com o Espírito Santo. Faz toda a minha vida. A diferença foi que o Espírito Santo me guiou até aqui. E daqui nós vamos chegar em águas maiores. Coisas maiores verás. O Rei da Glória nos prometeu isso. Se você não quiser ver, eu vou ver. Espero que você veja comigo. Espero que eu possa ver na tua vida e você me inspirar. E vir pôr a mão na minha cabeça para que eu receba. Para que você divida um pouco da porção. Para me empurrar na minha busca em Deus. Que você me motive. Eu estou contando com você para me ajudar. Estou te implorando. Me ajude a me levantar. Quando você tiver um pequeno sinal de algo diferente, corra, me conte. Mostre, evidencie as verdades de Deus, porque com isso você vai me animar, com isso você vai me fazer orar em dobro, pôr a minha vida em ordem em Deus em dobro, pregar com mais mobilidade, mais agilidade, mais ousadia. Faz isso comigo, eu vou te ser grato pro resto da minha vida. Eu vou te dever essa também pela eternidade. Eternamente no céu nos vamos lembrar dessa conversa. Eu te amo em Cristo, não me leve a mal, pareceu duro demais. Leais são as feridas de quem ama. Quem só fala que Deus vai te dar dinheiro, 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 e não sai disso, vigie logo antes que você esteja com o pé na cova. Escute palavras como essas e deixa Deus te levantar. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus e receba o poder do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, na tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.